Olá, gente. A palavra de hoje, pessoal, está escrito aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais se Deus não for com ele. Glória a Deus. A palavra de Deus aqui, pessoal, fala claramente, do homem chamado Nicodemos. Esse Nicodemos, que era príncipe dos judeus, glória a Deus, ele foi ter de noite com Jesus. Louvado seja Deus. Esse homem foi despertado e foi ter de noite com Jesus, foi dialogar com Jesus. E ele começa a dizer: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais se Deus não for com ele. Louvado seja Deus. Nicodemos, ele andava com os fariseus. Nicodemos, ele era um doutor da lei. Nicodemos conhecia a palavra. Louvado seja Deus, mas ele não entendia o mistério que Deus tinha para ele. Então a Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus. Ele foi conversar com Jesus e começou a falar, Mestre, bem sabemos que és mestre, Senhor, vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais se Deus não for com ele. Nicodemos entendeu que Jesus era o Cristo. Louvado seja Deus. Só que Nicodemos tinha uma dúvida. E Jesus começou a falar para ele: olha, Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Porque aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Louvado seja Deus. E Nicodemos, dialogando ali com Jesus, Nicodemos começou a falar: Mestre, mas como, Senhor? Como pode um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo, já sendo velho? Louvado seja Deus. E Jesus começa a explicar para aquele homem. Jesus começa a dizer: olha, Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Louvado seja Deus. Jesus quis dizer para aquele homem que tinha que ter uma transformação de vida. Jesus quis explicar para ele que tinha que ter uma mudança de vida. Louvado seja Deus. Porque a partir do momento que o ser humano se converte ao Senhor Jesus, louvado seja Deus, tem que ter uma mudança de vida. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Então, Jesus estava falando para aquele homem que tinha que ter um arrependimento, tinha que ter uma mudança de vida. Louvado seja Deus, para que aquele homem viesse ter a vida eterna. Louvado seja Deus. E Jesus estava explicando para ele, falando para ele, louvado seja Deus. Jesus disse: olha, Nicodemos, tem que nascer de novo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então Jesus está falando, pessoal, através da palavra, para cada um de nós. Louvado seja Deus. Que não adianta, louvado seja Deus, a gente ficar do mesmo jeito. Não adianta o ser humano aceitar o Senhor Jesus e continuar do mesmo jeito que ele vivia. Tem que ter uma mudança. Tem que renunciar, tem que deixar as coisas erradas, tem que deixar o pecado, para que Deus venha agir nas nossas vidas. Tem que deixar as coisas velhas. Louvado seja Deus. Então Deus, ele te chama nessa tarde. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele quer que a gente aceite a ele como o único e